Aleluia. Pode se sentar no seu lugar aí. Aleluia. Isaías 43, versículo 2. Vamos ler juntos a palavra de Deus. Amém. Yeshua. Lembrei dessa outra aqui. Yeshua. 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 Vem saltando sobre os montes de Jerusalém. Sou tua noiva apaixonada, te esperando para dançar. Ele vem, vem saltando sobre os montes de Jerusalém. Sou tua noiva apaixonada, te esperando para dançar. Yeshua, Yeshua, vem saltando sobre os montes de Jerusalém. Sou tua noiva, Pai. Esperando para dançar. O Espírito e a noiva dizem vem. O Espírito está comunicando algo aos nossos corações nessa noite. O Espírito e a noiva dizem vem. Nós clamamos com o clamor do Espírito. Em breve Ele vem. Em breve o Senhor vem sobre as nuvens. Ele vem, Yeshua HaMashiach. Ele vem. Aleluia. Amém. Glórias a Deus. Você pode agora, se você conseguir, sentar no seu lugar. Amém. Aleluia. Aleluia. Amém, irmãos. O protocolo aqui é do Espírito Santo, amém? Ele que faz, ele que bota o cronograma, ele que faz, amém? Se a gente vai cantar de novo, a gente vai cantar. Se ele mandar você ajoelhar aí, irmão, você fica livre, amém? Esse lugar é um lugar de liberdade. Se você quiser botar seu joelho no chão, se você quiser chorar, se você quiser dançar, se você quiser correr aqui, você é livre nesse lugar, amém? Tem até a mão e a contramão aqui para correr. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Amém, irmãos? Você está pronto para a palavra? Isaías 43, versículo 2. Quando passares pelas águas, estarei contigo. E quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimará, nem a chama arderá em ti.
Aleluia, irmãos. Hoje eu quero falar um pouco mais sobre o caráter desse Deus. Um Deus que é por nós e não contra nós. Aleluia. Você pode repetir isso comigo? Diga assim: Deus é por nós e não contra nós. Ei, irmãos, o Deus que eu conheço é um Deus que é ao nosso favor. Nós estamos vivendo o favor de Deus. Nós fomos favorecidos por Deus. Amém, irmãos? Imagina que você está na fila de um supermercado e você está ali com abóbora e um pente de ovo. Pente de ovo não, que está caro, vou simular outra coisa aqui. Uma caixinha de leite e uma cenoura, uma abóbora, alguma coisa assim na mão. E aí tem uma pessoa na sua frente com 2 carrinhos cheios de compra, irmãos. Aí você olha assim e fala: rapaz, eu vou demorar a passar aqui nesse lugar, eu sou o último da fila. Aí a pessoa que está na sua frente olha para você, vê você com uma caixinha de leite, uma cenoura na mão e fala assim: não, pode passar na frente. E aí você era o último, mas aí você acabou sendo o primeiro. Você não tinha prioridade, mas você acabou tendo prioridade. Aquela pessoa decidiu colocar você na frente dela, você foi favorecido. Ei, irmãos, nós éramos inimigos de Deus, nós estávamos longe, nós não éramos do povo de Deus, nós não tínhamos aliança com Deus, nós não tínhamos a palavra de Deus. O povo que estava perto dele, irmãos, eram os primeiros, mas eles acabaram se tornando os últimos por causa da incredulidade deles. Mas por causa da misericórdia de Deus, Ele nos colocou na frente, Ele nos colocou na frente da fila, Ele nos favoreceu. Os últimos que éramos nós, nos tornamos os primeiros. Você foi favorecido. Fala com a pessoa que está do seu lado e você foi favorecido. Aleluia. Ei, irmãos, Deus agora, nesse exato momento, está sentado no seu trono de glória. Amém? Você está aqui na terra sentado ouvindo a palavra, e Ele está no céu assentado em um trono de glória. E você consegue pensar, imaginar o que Deus está fazendo agora? Ele está pensando em alguma coisa, irmão, porque Deus é uma pessoa. Amém? Eita glória. Engasguei comigo mesmo, deixa eu beber uma água aqui. Deus está pensando, porque Deus pensa, amém? Deus é uma pessoa. Nós não acreditamos que Deus é uma energia, que Deus é algo assim, indefinido, sabe? Quando você dá para alguma coisa uma propriedade indefinida, isso quer dizer que você pode definir do jeito que você quiser, aí vira bagunça, irmãos, amém? Mas nós cremos que Deus é uma pessoa que tem vontades, uma pessoa que se alegra, que se entristece, uma pessoa que tem desejo, que tem um intelecto, que tem pensamento. E Deus nesse exato momento está pensando. E Ele está pensando em mim, está pensando em você. Ele está pensando no seu passado, Ele está pensando no seu futuro, Ele está pensando no seu presente. E você pode imaginar quais são os pensamentos de Deus ao seu respeito, meu irmão? São pensamentos de paz e não de mal. São pensamentos para nos dar um fim proveitoso, um bom futuro. Deus não está planejando mal para mim e para você. Ele está planejando um bom futuro. Por muitos anos eu achei que Deus era contra mim. Eu olhava para Deus, irmãos, e eu olhava para mim mesmo. E eu falava assim: eu não sou merecedor, eu não sou digno de um Deus tão bom assim. Esse Deus, tenho certeza que Deus está esperando o momento certo para acabar com a minha vida. Porque eu fiz muitas coisas erradas, eu não sou amigo desse Deus, eu não sou digno dele, mas, irmãos, Deus estava olhando para mim, e Ele não estava olhando apenas o meu presente, mas Ele estava olhando o meu futuro. Ele já nos via lavados e redimidos no seu sangue, Ele já nos via, irmãos, lá no monte de Sião, adorando a Ele em espírito e em verdade, e Ele investiu em mim, Ele investiu em você, porque Ele é por nós e não contra nós. Amém, irmãos? Eu estou falando sobre um Deus que é por nós, que trabalha a nosso favor, não de um Deus que promove a nossa destruição. Como que Deus pode promover a nossa destruição? Durante muito tempo eu pensava nisso, que as coisas ruins que acontecem nas nossas vidas, porque, irmãos, não se engane, coisas ruins acontecem com pessoas boas, amém? Eu acho que você é uma pessoa boa, amém? Eu conheço a maioria de vocês aqui, irmãos, eu conheço muita gente nessa cidade, e a maioria de vocês aqui eu conheço. Eu posso dizer, você é uma pessoa boa, amém? Você é uma pessoa que se desvia do mal, você é uma pessoa que está buscando a Deus, você é uma pessoa que no domingo está na igreja, está buscando a palavra, está buscando fazer o que é certo. Mas coisas ruins acontecem com filhos de Deus também, amém, irmãos? A chuva cai sobre os justos e sobre os injustos. Deus, Ele permite com que a chuva caia sobre todos nós, que o sol nasça sobre cada um de nós. Então, irmãos, é normal que coisas ruins aconteçam com pessoas boas. Mas
de maneira nenhuma, irmãos, eu posso imaginar que Deus promove, planeja, incentiva a nossa destruição. Não, irmãos, Ele quer promover o nosso sucesso, Ele quer promover o nosso bem. Ele até mesmo as coisas ruins, Ele faz com que aquilo coopere para o bem daqueles que amam a Ele, que são chamados segundo o seu propósito. Isso quer dizer, irmãos, que quando o diabo tenta alguma coisa contra você, quando ele tenta colocar um tropeço no seu caminho, quando ele tenta fechar uma porta para você, ao invés daquilo fazer mal para você, aquilo vai te promover, aquilo vai fazer o bem para você, irmãos. Quando os nossos inimigos vierem contra nós, eles virão por um caminho, mas eles fugirão por 7. Amém, irmãos? Uma coisa que vai fortalecer a nossa fé, irmãos, é entender de que lado Deus está. Você precisa entender que na batalha da vida, Deus ele já escolheu um lado. Você precisa entender, e isso vai fortalecer a sua fé, isso vai fazer você caminhar com certeza, isso vai fazer você caminhar em vitória, isso vai fazer você caminhar em triunfo, é entender de que lado Deus está. Deus está do nosso lado, irmãos. Deus não é contra nós, Ele é por nós. Você pode confiar, irmãos, nesse Deus. Amém? Mas às vezes a gente age como se Ele não tivesse. A gente crê como se Ele não tivesse. A gente declara coisas como se Ele não tivesse. Nós sabemos disso. Você já sabe disso. Alguém já te falou isso. Mas saber é diferente de conhecer, irmãos. A palavra no Novo Testamento para conhecimento quer dizer gnosco. A palavra grega. Lá no Novo Testamento ele foi escrito na língua grega, que era como se fosse o inglês daquela época, né? Era a língua que é mais falada no mundo, era a língua grega. Então a Bíblia, o Novo Testamento, foi escrito em grego. Mas o Antigo Testamento, ele foi escrito majoritariamente por homens judeus. Então ele foi escrito em hebraico, alguns textos em aramaico. Então a palavra que é traduzida como conhecimento no Novo Testamento é diferente da palavra que é traduzida como conhecer no Antigo Testamento. A palavra no grego é gnosco e a palavra no hebraico é iadá. A palavra gnosco significa conhecer, saber, entender, perceber, realizar. Já a palavra iadá quer dizer conhecer, provar, ter intimidade. É diferente, irmãos. Quando a Bíblia diz lá no Salmo 34, provai e vede que o Senhor é bom, Ele não está falando assim, você precisa saber que Ele é bom. Você precisa ter a informação. Conhecer a Deus não tem a ver com excesso de informação. Eu já li a Bíblia, eu já sei o que está falando, o que a Bíblia fala sobre Deus. Mas irmãos, você não adianta você só saber o que a Bíblia fala sobre Deus, mas Ele quer que você experimente as promessas dEle. Ele quer que você tenha a sua própria experiência com aquilo que a Bíblia diz a respeito da bondade dEle sobre a minha e sobre a sua vida. Não adianta ter muita informação se eu não vou conseguir experimentar essa informação. Eu sempre dou o exemplo do oceanólogo e do mergulhador. O oceanólogo é aquele que sabe tudo sobre o mar. Ele sabe o nome das espécies de todos os peixes. Ele sabe os tipos de alga que tem no fundo do mar. Ele sabe as profundidades que o homem consegue ir. Ele sabe qual é a temperatura que está no fundo do mar. Mas o mergulhador, ele bota uma roupa, um cilindro de ar e ele vai. Ele fala assim, eu quero ver com os meus olhos, eu quero encostar com as minhas mãos. Irmãos, Deus não quer que você seja apenas um teórico do coração de Deus, mas Ele quer que você mergulhe e conheça com intimidade, que você tenha experiência com Ele, que você possa provar, que você possa viver isso, que isso possa ser uma realidade para você e não uma teoria. A bondade de Deus na nossa vida não pode ser uma teoria, irmãos, tem que ser uma realidade. As verdades da palavra de Deus para nós não vão ser apenas teoria, não é só um potencial, é uma realidade. Salmo 34 diz, provai e vede que o Senhor é bom. Não basta saber que Deus é bom, mas precisamos experimentar a bondade dEle. O que a Bíblia fala sobre o caráter de Deus? Nós vemos, irmãos, a Bíblia, ela foi escrita por muitas pessoas diferentes, em vários lugares diferentes, em várias épocas diferentes. E você vai ver que a Bíblia é sobre uma pessoa. Ela fala o tempo inteiro sobre uma pessoa, ela aponta para uma pessoa. E essa pessoa é Jesus. E Jesus, segundo o livro de Hebreus capítulo 1,
versículo 1 e 2, ele é a exata expressão, é a imagem exata do ser de Deus. Jesus é o caráter de Deus. A pessoa de Jesus consegue trazer em si tudo o que Deus é, tudo o que Deus pensa, tudo o que Deus sente, foi traduzido em uma pessoa, em Jesus. Amém, irmãos? Jesus é a palavra de Deus. Jesus é a expressão da vontade, do caráter. O que Jesus fez é o que Deus faria. Jesus fala assim, olha, eu não falo nada senão as coisas que eu escuto do meu Pai. Tudo aquilo que eu faço é porque eu vi o meu Pai fazer. E lá em Atos 10, 38 diz que Jesus de Nazaré foi ungido pelo Espírito Santo de Deus e andou por toda parte, fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo. O que Jesus fez em toda parte, irmãos? Ele fez o bem. Jesus nunca fez o mal para ninguém. Jesus nunca feriu a ninguém. Jesus nunca retirou de ninguém. Jesus nunca promoveu a destruição de ninguém. Pelo contrário, irmãos, por toda parte ele curava os oprimidos, ele dava vista aos cegos, ele libertava os cativos, ele purificava os leprosos, ele transformava a vida dos pecadores, ele pegava aqueles que eram pobres e fazia com que eles se tornassem ricos em Deus. Jesus fez isso, irmãos, porque ele fez a vontade de Deus. Amém? Glória a Deus. Então a gente precisa dar atenção para o que Jesus fala sobre o Pai. Você vai ver vários testemunhos na Bíblia sobre Deus. Mas a gente precisa entender que na Bíblia, irmãos, existem homens de Deus falando. Existem mulheres de Deus falando. Até mesmo o diabo fala na Bíblia. Amém, irmãos? Existem textos na Bíblia que estão escritos aqui, que foi o diabo falando. Se você pegar só a parte do diabo falando, você vai dar crédito? Sim ou não? Não, né, irmãos? Mas está na Bíblia, tá? Mas não é porque está na Bíblia que foi Deus que falou. A gente precisa separar essas coisas, amém? Existem textos na Bíblia, por exemplo, quando Jó fala lá no capítulo 1 e 2 de Jó, ele atribui a sua desgraça a Deus. Ele fala assim, Deus me deu e Deus tirou. Nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei para lá. Deus me deu, Deus tirou. Mas por que lá no capítulo 42 ele fala assim, olha Deus, os meus ouvidos ouviram falar de ti, mas agora os meus olhos te veem. Por isso eu me arrependo no pó e na cinza daquilo que eu disse, porque eu falei sobre coisas que eu não sabia. Amém, irmãos? Jó se arrependeu do que ele disse. E o que ele disse? Que Deus deu e que Deus tirou. Ou seja, ele conhecia de ouvir falar um Deus que promovia o bem, mas também era um Deus que promovia o mal. Era um Deus que promovia a edificação, mas era um Deus que promovia a destruição. Era um Deus que dava com uma mão e tirava com duas. Mas quando Deus se revela para ele, ele entende, ele conhece, ele prova. Ao invés de Deus promover a destruição dele, Deus promoveu a restituição dele. Ele foi restituído, ele foi abençoado, ele foi livrado, irmãos. A gente precisa dar atenção para o que Jesus falou sobre Deus. Então abra comigo lá em Mateus capítulo 7, versículo 7. Amém? Aleluia. Amém? Encontrou? Mateus 7. Pedi e dá-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abri-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe. O que busca, encontra. E ao que bate, abrir-se-lhe-á. Eu estou lendo a versão Almeida, corrigida e revista corrigida. Qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, o seu filho lhe dará uma pedra? Pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhe pedirem. Jesus termina o texto com uma pergunta para a nossa reflexão. E ele sugere pelo menos duas coisas nesse texto. A primeira coisa que Jesus sugere é que nós precisamos entender que Deus tem conosco uma ligação, como o nosso Pai tem com a gente. O nosso Pai da terra
tem uma ligação conosco, amém? Quantos aqui são pais aqui, mães? Levanta sua mão para me saber quantos papais e quantas mamães nós temos aqui nessa noite. Muitos pais e muitas mães, então você vai entender o que eu estou falando. Irmão, se o seu filho ficar com fome, e você se não tiver nada dentro de casa para comer, fechou o mercado, feriado, Coqueiral não abre nada, feriadão, tem lá um negócio de comer lá na sua casa ali, seu filho está com fome, você fica sem comer para ele comer, ou você come e deixa o menino com fome? Não sei, né? Depende. Eu tenho certeza que você deixaria de comer para o seu filho comer, amém, irmãos? Tem um pai que é tão brocado de fome que ele multiplica o negócio. Pai, te dou graça para dar para todo mundo. Mas, irmãos, nenhum pai em sã consciência olharia para o seu filho doente e não pensaria: se eu pudesse, eu tirava a enfermidade dele e colocava em mim, para que ele pudesse ficar livre. Amém, irmãos? Deixa eu falar para você, o meu Deus é um pai melhor do que você. O meu Deus tem um amor maior do que o seu amor de mãe. Então Jesus, ele está comparando, ele fala: olha, seguinte, você tem uma ligação, vocês pais, vocês são maus, vocês são homens imperfeitos, vocês não podem ser comparados com Deus. Deus é muito melhor do que vocês, mas deixa eu te falar, mesmo assim, vocês têm um amor, uma ligação com os filhos de vocês, e vocês não vão permitir que se ele te pedir uma pedra, ele seja recompensado. Se ele te pedir um pão, você vai dar uma pedra. Você não tem coragem de fazer isso. Mas por que a gente declara que Deus faria isso com a gente? Sabe por que a gente declara que Deus faria isso? Que Deus nos deixaria em uma situação de privação, que Deus nos colocaria em uma enfermidade, que Deus nos colocaria em um leito, que Deus nos colocaria na moenda, que Deus nos colocaria no funil, na casa do oleiro, que Deus iria quebrar nossas pernas. Você sabe por que a gente declara isso? Porque a gente não reconhece que temos uma ligação com Deus como pais e filhos. A gente não reconhece isso, a gente sabe disso. Isso a Bíblia fala que Ele é nosso Pai, a gente fala que a gente é filho dEle, mas na hora da verdade, a gente não age como se fôssemos filhos de Deus, a gente não se sente filho de Deus, a gente não se coloca na posição de filho. A gente tem informação, mas a gente não tem a convicção. A gente não, né? Algumas pessoas. Fala assim: ainda bem que eu não sou assim. Amém, irmãos? Será que você não é assim? Se você não é, você seja a partir de hoje. Comece a olhar para Deus como seu pai, não como um estranho, não como uma pessoa que você vai lá no gabinete dele pedir um favor para ele, não como um político que vai fazer alguma coisa para você e você não conhece, você não sabe as intenções, você fala: não, vou pedir um favor para aquela pessoa, vou pedir uma porta de emprego, eu vou lá, vou levar meu currículo e vou falar: olha, eu sou uma pessoa boa, eu fiz isso, eu fiz caridade, eu fiz não sei o quê, me dá um emprego, deixa eu fazer alguma coisa para eu merecer o seu favor. Não, irmãos, porque Deus é pai, e pai não dá salário, pai dá herança, pai dá provisão. Não tente merecer um salário de Deus, porque Ele é seu pai, e o pai da provisão, de Deus nós temos uma herança. Jesus é nosso Senhor, amém? Ele nos deu uma missão, Ele nos deu uma tarefa. Você precisa tratar Jesus como seu Senhor. Senhor é patrão, chefe, amém, irmãos? Ele te deu uma missão, e quando Ele voltar, Ele vai trazer a recompensa do seu trabalho. Você precisa cuidar da sua missão, amém? Mas ao pai, você precisa se dirigir a Ele como filho, com temor, com reverência, com respeito, mas com convicção, com ousadia, com convicção, com certeza de que Ele é seu pai. Amém, irmãos? Então, se Deus, irmãos, não me daria uma pedra no lugar de um pão, Deus não me deixaria com fome, Deus não me exporia ao perigo, Ele não iria me expor ao perigo. Se eu pedisse Ele um peixe, Ele me dá uma serpente. Por que eu acho, irmãos, se eu sendo pai eu não faria isso, por que eu acho que Deus me colocaria numa situação dessa? Irmãos, esse não é o pai que Jesus estava falando na Bíblia não, amém? Esse pai que coloca enfermidade para te testar, que te deixa sem um braço, sem uma perna, que te deixa sem emprego, que te deixa sem comida, que vai tocar nos seus filhos, para você fazer alguma coisa para ele. Esse não é o Deus que Jesus está falando em Mateus 7 não, irmãos. Eu posso ouvir um amém? Eu posso ouvir um glória a Deus?
Alguns pregadores, irmãos, fazem sempre a seguinte afirmação: as pessoas que se convertem emocionadas se desviam quando a emoção acaba. A gente faz aqui uma música bonita aqui para a pessoa se emocionar. Tem gente que acha que é isso, né? Vamos tocar uma música aqui para emocionar as pessoas aqui, para se converter, irmãos. Se fosse assim, quando a música acabasse, você se desviava. Porque quem se converte na emoção, se desvia quando a emoção acaba. Só que as mesmas pessoas que falam isso, eles declaram o seguinte: Deus, ele vai colocar uma enfermidade, uma dificuldade para você buscar mais a Ele. Só que, irmãos, a pessoa que se converte na emoção, ela se desvia quando a emoção acaba, sim ou não? Mas a pessoa que se converte na adversidade, na falta, quando a provisão vier, ela vai se desviar também. Se o que traz a gente para Jesus, se o que me traz para Jesus, para oração, para busca, para comunhão, é dificuldade, é enfermidade, é falta, quando a bonança vier, quando a falta acabar, quando a enfermidade acabar, irmãos, quando a tempestade acabar, vamos desviar também. Então, irmãos, Deus é muito mais inteligente do que nós, irmãos. Deus não deseja que você busque Ele só porque você está precisando. Então não faz sentido Ele promover essa desgraça, essa destruição, essa falta na sua vida para você buscar Ele, irmãos. Ele não quer que você busque Ele por causa de coisas. Ele quer que você tenha com Ele um relacionamento genuíno, de pai e filho. Ele está te chamando para viver uma vida verdadeira. Não baseado em necessidades, não baseado em números, não baseado em relatórios, em quantidade, mas Ele quer que você viva um relacionamento com Ele, independente de qualquer coisa. Ele não precisa promover destruição na sua vida para você ser mais espiritual. Aleluia. Ele é um pai muito melhor do que nós. Nós não cremos que Deus usa ferramentas do diabo para promover o nosso crescimento. A gente sabe, irmãos, que como cristãos, como filhos de Deus, nós vamos passar por muitas tribulações nesse mundo. Amém? A gente sabe que como filhos de Deus, nós seremos provados nesse mundo. Nós sabemos que como filhos de Deus, nós teremos aflições nesse mundo. E coisas ruins acontecem com pessoas boas, irmãos. Se alguém quer viver uma vida cristã, ele vai sofrer. Ele vai perder alguma coisa, isso é fato. Mas a origem do sofrimento, será que realmente é da vontade de Deus para nossas vidas, irmãos? Ou quando Ele disse assim: neste mundo tereis aflições. As aflições são deste mundo, as aflições não são do céu. Quando você chegar no céu não vai ter mais aflição. Diga comigo, as aflições são deste mundo. Eu já cansei de dar esse exemplo aqui. Você que é da palavra da fé já ouviu falando isso aqui. Mas eu vou falar de novo. Porque, como diz, né, o pessoal do YouTube, a audiência é rotativa, né? Então, tem dia que você não estava quando eu falei, então você vai ouvir agora pela primeira vez. Se você estava, você vai ouvir de novo, amém? Quando você vai fazer uma prova na escola, você vai passar pela prova, sim ou não? Você tem lá, sei lá, 3 semanas, 4 semanas, 1 mês de aula. E aí o professor fala assim: agora vocês vão passar pela prova. E ele vai lá e passa a prova para vocês. No dia da prova, existem 3 tipos de pessoas. Aquela pessoa que fala assim: estou pronto. Manda a prova que eu vou passar, vou tirar 0, vou tirar 10, vou tirar 10. Já sei tudo. Tem aquela pessoa que fala assim: pelo amor de Deus, hoje é a prova, meu pai, tem misericórdia. E tem a terceira pessoa que fala assim: que prova? Ela está mais por fora do que braço de caminhoneiro. Que música, né? Irmãos. Mas deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Depois que você faz a prova e entrega ela para o professor, você sai de lá mais inteligente, sim ou não? Você sai de lá sabendo a resposta? Não. Ou você vai ser aprovado, ou você vai ser reprovado. Se você for reprovado, você vai ter que passar pela prova de novo. Mas se você for aprovado, não existe nenhuma lei no mundo, na terra, nem o Alexandre de Moraes vai fazer você fazer essa prova de novo. Porque você foi aprovado. A
A gente vai passar por tribulações nessa vida, irmãos, por provações, amém? Mas a provação não vai fazer você ficar mais espiritual. O que faz a pessoa ficar mais inteligente não é escrever lá a prova, não é marcar o X, não é fazer o texto. O que faz a pessoa ficar mais inteligente é o tempo que ela passa com o professor e com os livros. Da mesma forma, irmãos, o que te faz ficar mais espiritual não são os sofrimentos, não são as provações, não são as faltas que você vai passar na sua vida, não são as tribulações que você vai enfrentar, não são as perdas que você vai passar pelo longo da sua vida, não. Isso não vai fazer você ficar mais espiritual. O que faz você ficar mais próximo de Deus é a palavra. O que faz você ficar mais próximo dele é o tempo que você passa com ele em oração, meditando, conhecendo, provando dele. Todas as vezes que a Bíblia fala sobre tribulação e sobre crescimento espiritual, irmãos, uma coisa vem antes da outra, e não o contrário. Lá em Mateus capítulo 7, a gente leu aqui um pouquinho depois, se você fosse até o 24 e 29, Jesus vai falar sobre a parábola dos dois fundamentos. Um homem construiu a sua casa sobre a rocha, o outro construiu a sua casa sobre a areia. Aquele que construiu a casa sobre a rocha, vieram ventos, tempestades, correram os rios, veio a chuva contra aquela casa, e ela permaneceu firme, pois estava edificada sobre a rocha. E aí a outra casa que estava edificada sobre a areia, aconteceu a mesma coisa, vieram os ventos, as tempestades, as águas, deram contra aquela casa com força, com ímpeto, mas ela caiu e grande foi a sua ruína. A chuva, os ventos, a tempestade não fizeram com que aquela casa primeira ficasse mais forte do que a outra. As chuvas, os ventos, as tempestades da nossa vida não vão fazer você ficar mais firme, não. O que vai fazer você ficar firme é o fundamento sobre o qual você edificou a sua vida, sobre o qual você edificou o seu ministério, a sua família. A tempestade não faz nenhuma casa ficar mais forte. O que faz a sua casa permanecer firme é o fundamento sobre o qual você está edificado. E o que a tempestade faz então comigo? Se ela não me faz crescer, ela manifesta o fundamento. Ela manifesta em que você está firmado. Ah, mas eu passei por tantas coisas ruins na minha vida. O que fez você ficar firme até hoje foi porque você estava firmado em Deus. Se você está aqui hoje é porque o seu fundamento foi forte. O que fez você permanecer firme, irmãos, foi o fundamento. E não a tribulação. A tribulação não contribuiu para você ser mais crente, para você ser mais firme, não. Foi a palavra. Diga, foi a palavra. Aleluia. Um outro exemplo disso, irmãos, está percebendo que a preparação espiritual, ela vem antes da tribulação, irmãos, não depois. Efésios 6, lá no versículo 10 está escrito assim: no demais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, para que quando vocês passarem pelo dia mau, vocês permaneçam firmes, e depois de haver feito todas as coisas, permanecerem inabaláveis. Porque a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas sim contra principados e potestades, dominadores deste mundo tenebroso e hostes espirituais do mal nas regiões espirituais. Por isso tomai o capacete da salvação, a couraça da justiça, o escudo da fé, a espada do Espírito, a preparação do evangelho da paz, as sandálias. Ele fala sobre todas as peças da armadura de Deus, para que quando vier o dia mau, vocês permaneçam firmes. Não é o dia mau que faz você ser um guerreiro de Deus forte e poderoso, não, é a armadura de Deus. O dia mau só vai manifestar do que você está revestido. Deus. Aleluia. O dia mau não vai fazer você ficar mais forte. O dia mau não vai te dar mais habilidades. O dia mau vai manifestar sobre o que você está firmado e do que você está revestido. Enquanto você está sentado aqui nessa noite, você está sendo revestido. Deus está te fortalecendo, Deus está te dando força, Deus está te consolando, Deus está te dando ânimo, Deus está te dando força, Deus está fazendo você poderoso. Ele está te levantando por dentro, mas o dia mau vai chegar, irmãos. Talvez ele já até chegou, você passou por ele, você está aqui firme, mas Deus quer te fortalecer mais, porque as batalhas, as aflições desse mundo vão vir contra nós, as chuvas vão chegar, as tempestades vão chegar, mas você vai permanecer firme. Porque Deus é por você, Deus não é contra você. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Você pode glorificar o Senhor por um minuto aí no seu lugar. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Aleluia.
Em Tiago, capítulo 1, versículo 12 e 13, está escrito assim: bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Ninguém sendo tentado diga: de Deus eu sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Amém, irmãos? Quando você passar por uma tribulação na sua vida, não fala assim: foi Deus que fez isso para me fazer crescer. Não, irmãos, Ele não fez isso para te fazer crescer. Ele não coloca você nessa situação, mas Ele está com você nessa situação. Nosso Deus não é o Deus da tempestade, Ele é o Deus na tempestade. Ele não é o Deus da fornalha, Ele é o Deus na fornalha. Ele não é o Deus da cova dos leões, mas Ele é o Deus na cova dos leões. Quando Deus demanda, Ele provê. Estava vendo algumas coisas ali, algumas notícias, algumas curiosidades na internet. Eu descobri que na década de 90, um cosmonauta chamado Sergei, olha o nome dos caras que tinha antigamente, Sergei Krikalev, é russo. Ele passou 311 dias preso acima da atmosfera na estação espacial, porque durante a sua missão, a União Soviética se dissolveu. Ele era da União Soviética, esse camarada aqui. E aí ele foi para o espaço. Aí enquanto ele estava lá, o país dele se dissolveu. A União Soviética era uma união de países ali, no leste europeu ali. Se dissolveu a União Soviética, ele ficou sem país. Aí esqueceram o homem para lá. O homem ficou quase um ano no espaço. E aí teve que alguém lá fazer alguma coisa lá para poder puxar ele de volta para a Terra. E aí ele, no total ele passou mais de 2 anos no espaço. Você imagina agora um país que manda um cara para o espaço e depois esquece ele para lá? Irmãos, Deus não é esse tipo de patrão, de Senhor. Amém, irmãos? Deus não vai mandar você para uma missão e esquecer você para lá. Amém? Deus não é um Deus irresponsável, irmãos, que envia os seus filhos sem providenciar as ferramentas necessárias para o cumprimento do propósito. Deus, ele faz o contrário. Antes dele chamar, antes dele demandar, antes dele pedir, ele já proveu. Antes de Abraão subir com Isaac para o sacrifício, o cordeiro já estava amarrado lá, irmãos, no arbusto. Ele já estava lá. Quando Deus fala para os peixes assim: nadem os peixes pelo mar, o peixe já tem, irmãos, a estrutura do seu corpo, ele já tem a habilidade de respirar debaixo d'água. Se Deus mandou o peixe respirar debaixo d'água, é porque ele já tem essa habilidade. Deus já proveu antes de pedir. Deus falou para os pássaros: voem. O pássaro já tem a aerodinâmica, ele já tem asa, ele já tem o bico dele, já o jeito certo para poder voar, irmãos. Porque antes de Deus prover, antes de Deus demandar, ele provê. Qual foi a primeira coisa que Deus falou para Adão? Domine, governe, exerça autoridade. Foi a primeira coisa que Deus falou para Adão. Mas antes disso, Deus teve uma reunião com Ele mesmo no céu, com a Trindade. Ele falou assim: olha, nós vamos fazer Ele com a nossa imagem, com a nossa semelhança. Ele vai ser feito da mesma essência que nós. Ele vai poder fazer as mesmas coisas que a gente faz. Antes de Deus pedir o homem para governar a terra, Ele já deu para ele poder, Ele já deu para ele autoridade, Ele já deu para ele unção, para ele poder governar a terra, irmãos. Antes de Deus pedir, Ele entrega. Antes de Deus demandar, Ele provê. Deus não é irresponsável. Quando ele chamou Isaías teve uma visão do trono e falou assim: Deus, eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros. Então o que Deus fez? Deus falou pegou uma brasa viva do trono, do céu, com fogo divino, colocou na boca de Isaías e falou assim: agora sua boca está purificada. Pode profetizar, você vai ser profeta das nações. Eu coloco você como profeta sobre as nações da terra. Foi assim com Pedro também, irmãos. Eu quero ler com vocês aqui Mateus capítulo 14, versículo 22. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. Jesus ordenou para os discípulos: vão para o outro lado.
saiam daqui dessa praia de Betsaida e nós vamos para Tiberíades. É como se eles tivessem que atravessar o rio de um lado para o outro, o mar da Galileia. Vamos daqui para... Jesus ordenou, Jesus não pediu, Jesus não deu mais. Será que seria bom? Não, ele falou assim, vão. Ele ordenou. Esse mesmo texto está lá em Marcos, no capítulo 6 de João 6 também. E ele diz em um desses outros dois textos, não vou lembrar exatamente qual, fala assim: Jesus insistiu que eles fossem entrar no barco e fossem para o outro lado. Irmãos, Jesus não deu uma sugestão, ele deu uma ordem, amém? Ele demandou. E quando ele demanda, ele provê. Quando ele falou assim, dá de comer para a multidão, foi aí que ele fez a multiplicação dos pães. E logo depois disso ele estava despedindo a multidão. Subiu ao monte para orar, versículo 23, a parte. Chegada já tarde, estava ali só, e o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. E os discípulos, vendo andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo, é um fantasma. E gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo, tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse, Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. E ele disse, vem. Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou dizendo, Senhor, salva-me. Logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo, és verdadeiramente o Filho de Deus. E tendo passado para o outro lado, chegaram à terra de Genezaré. Amém, irmãos? Olha aqui para mim agora. O que Jesus falou no primeiro versículo do texto aqui, no versículo 22? Vão para o outro lado. E o que aconteceu no final do versículo? Eles chegaram do outro lado. Se Jesus falou que você vai chegar, você vai chegar. Se Jesus falou que você vai atravessar, você vai atravessar. Não importa se no meio do caminho começar uma tempestade, não importa se no meio do caminho o vento soprar ao contrário, não importa se no meio do caminho a água começar a entrar dentro do barco, não importa. Se Ele falou que você vai chegar, você vai chegar. Se Ele falou que você vai pisar do outro lado, você vai pisar, porque a palavra dEle não muda, não falha. Algumas pessoas confundem esse texto aqui com o texto que Jesus estava dormindo no barco. Só que o texto que Jesus acalma a tempestade dormindo no barco aconteceu antes disso aqui. Foi em outro episódio. E quando Jesus estava dormindo no barco, eles vão lá, acorda Jesus e falam assim, Jesus, acorda, não te importa que morramos. Ou seja, assim, Jesus, você não está preocupado se a gente vai morrer não? Toma aqui um baldinho aqui, ajuda a gente a tirar a água do barco. Aí ele acorda. Aí vem aquele fuzuê, o vento. Aí ele fala assim, vento, tempestade. A tempestade acalma. Aí Jesus fala assim, rapaz, vocês têm muito pouca fé, vocês são muito incrédulos. Pelo amor de mim mesmo. Vocês têm fé não? Eu não falei que a gente ia pronto chegar no outro lado? Nós vamos chegar. Jesus repreendeu eles, irmãos. Então eles já haviam sido instruídos sobre isso, eles já tinham consciência daquilo que Jesus estava falando. Mas eu fui fazer um estudo aqui, irmãos. A velocidade média de um barco, a vela, era de 3 a 5 km por hora. Considerando que o mar da Galileia tinha entre 12 e 15 km de distância de um lugar para o outro, eles demorariam o quê? Umas 5 horas para atravessar tudo, para chegar do outro lado. Se eles estivessem com o vento a favor, era menos de 1 km por hora. Então olha só, lá em Mateus 14 diz que quando Jesus chegou, eles já estavam na quarta vigília da noite. Ou seja, a primeira vigília da noite são 3 horas, de 6 às 9 da noite. A segunda vigília de 9 à meia-noite, a segunda vigília de meia-noite às 3 da manhã e a quarta vigília de 3 às 6 da manhã. Ou seja, era quase 6 horas da manhã. E eles tinham andado só... Em João 6 fala que eles andaram 25 a 30 estágios, ou seja, de 6 a 7 quilômetros. Irmãos, eles estavam indo e o vento estava batendo, ou seja, eles estavam andando a menos de 1 km por hora.
Eu falei que 1 km por hora, não, é mais quilômetro por hora. 1 km por hora é se ele estivesse remando contra o vento. Se ele estivesse remando com o vento a favor, era de 7 a 10 km por hora. Se ele estivesse remando normal, era de 3 a 5. Ou seja, irmãos, eles passaram a noite inteira remando e quase não estavam saindo do lugar. Jesus ordenou, vão para o outro lado. O que fez eles permanecer nessa travessia, irmãos? Com tanta perseverança? É porque eles já tinham passado por isso antes. O barco deles estava quase afundando, mas Jesus falou que eles iam chegar, eles iriam chegar, eles acreditaram naquilo, eles foram repreendidos, eles foram chamados de homens de pouca fé. E agora eles falaram, não, vamos parar, vamos continuar remando. O vento está jogando, a gente anda 1 km e volta meio quilômetro, a gente anda 1 km e volta 800 metros. Mas nós vamos continuar, porque ele falou que a gente vai chegar e a gente vai chegar. E aí daqui a pouco Jesus aparece andando sobre as águas. Pedro olha e fala assim, se é o Senhor mesmo, faça com que eu vou andando até você, sobre as águas. Jesus falou, venha. Pedro bota o seu pé na água e vai andando, irmãos. Fico pensando nos discípulos nessa hora. Rapaz, o que está acontecendo aqui? Jesus está andando sobre as águas, Pedro também está andando sobre as águas. Eu fico pensando, se fosse eu também, eu também quero. Pedro começou a andar sobre as águas, irmãos. Mas a gente sabe que Jesus sustenta todas as coisas com a palavra do seu poder. Então o que sustentou os pés de Pedro não foi a água, irmãos. A água não congelou, não tinha uma pedra, não tinha um peixe embaixo. O que sustentou os pés de Pedro foram as palavras de Jesus. Foi a palavra que Jesus disse para ele, venha. Se Jesus falou venha, ele poderia pisar, que ele não ia afundar. Porque Jesus sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Todas as vezes que Jesus ordena, ele coloca o chão. Se ele falou que você vai dar o passo, ele vai colocar o chão embaixo do seu pé. A palavra dele vai sustentar. Se ele te chamou para um chamado, para um propósito, vai, irmãos, ele vai sustentar. Aleluia. A gente vai ter amanhã a melhor segunda-feira das nossas vidas, amém? Mas isso não quer dizer que vai ser uma segunda-feira sem desafios. Isso não quer dizer que não vai ter nenhuma notícia ruim chegando para a gente. Isso não quer dizer que não vai ter nenhum diagnóstico, nenhum desafio, nenhuma grande cobrança chegando até nós. Mas quer dizer que mesmo com as tribulações nós teremos vitória. Quer dizer que se levantar um gigante na nossa frente amanhã, na nossa melhor segunda-feira da nossa vida, Deus tem uma pedra na nossa mão para derrubar o gigante. Isso quer dizer que se tiver um mar vermelho na nossa frente, Deus vai abrir esse mar para a gente atravessar. E se o mar não abrir, nós vamos passar por cima dele, irmãos. Deus nos dá livramento no meio da tribulação. Eu quero mostrar uma imagem para vocês aqui. Eu queria já chamar o Ministério do Louvor para ficar aqui em cima aqui, que eu vou precisar da ajuda de vocês. Essa pintura é meio diferenciada. Vocês estão conseguindo enxergar bem aí, né? Isso. Eu pedi, apaga o Kobe aqui também, por favor. Vê se vai dar uma melhorizada. Não consegue, né? Tá vendo ali, ó? Tem um homem aqui jogando xadrez. Aí. E ali, o Satanás. O nome desse quadro é o Checkmate do Diabo. Esse quadro, segundo... Eu não sei se a história que eu vou falar aqui agora aconteceu realmente ou se é só uma ilustração. Mas eu tenho certeza de uma coisa, irmãos. Essa história, essa parábola, não sei se foi um fato, esse conto, ele vai ilustrar muito bem aquilo que eu estou querendo mostrar para vocês na palavra aqui, amém? E vai fazer você sair daqui com isso na sua mente gravado. Eles falavam que esse quadro ficou naquele museu do Louvre, lá na França. Eu não sei se você já teve a oportunidade de visitar, irmão, mas eu recomendo. Lá é muito bonito. Eu também nunca fui não, entendeu? Mas se eu estou falando só porque, né? O pessoal fala na internet que é bom mesmo lá. E esse quadro esteve em exposição nesse museu. E aí foi várias excursões de pessoas ali visitar, né? E a história desse quadro é o Checkmate do Diabo. Você vê um jovem aqui, né? Esse quadro ele é um quadro do século XIX, de um pintor chamado, deixa eu ver o nome dele aqui, Frederic Moritz August Retz. Deve que era alemão, né? Daquele lado de lá. E aí, irmãos, ele
pintou esse quadro para mostrar o quê? A vitória do diabo sobre a juventude. A juventude frívola, né? Aquela juventude que não tem compromisso com nada. Era uma juventude boêmia que queria só fazer as coisas erradas, varar as noites, bebedeiras em jogos, né? Aquilo era os males daquela época, né? As pessoas iam para aqueles lugares, aquelas tavernas lá, iam beber, né? Iam gastar ali com as suas apostas. E esse homem está desesperado, ele tem um anjo ali com a carinha de misericórdia, né? Ô dó. Tá vendo ali a expressão? E o diabo está ali olhando para a cara dele com a cara de quem já venceu, né? E aí estava uma excursão muito grande, muitas pessoas ali naquele museu, né? E aí passou assim, o pessoal ficaram olhando, né? Observando. Ficaram observando. E aí a maioria das peças brancas está do lado de cá, o diabo está ganhando o jogo. E aí depois aquele povo estava olhando ali, foi todo mundo para outra sala. Porque o Museu do Louvre é grande, irmãos, é quase do tamanho do Santo de Aracruz. E aí eles saíram de lá e ficou um rapaz assim olhando, né? Olhando assim o jogo, ele falou assim: hein, o nosso grupo já foi para outra sala, vamos lá para outra sala. Pode acender o Kobe agora. E aí eles foram, né? Para outra sala, ele falou assim: por que você continua olhando para esse quadro? Aí o rapaz falou assim: olha, é o seguinte, eu sou campeão de xadrez. E eu fiquei muito assim, impressionado com as expressões. A expressão do diabo, né? Olhando para o rapaz ali com aquela cara sanguinária, né? Assim, tipo assim, querendo realmente tirar tudo que ele tem ali. Talvez ele estava jogando apostado. E aí você vê a cara do menino ali desesperado, né? Como se já tivesse perdido o jogo, como se, né, não tem mais o que fazer. O anjinho ali com a misericórdia, né, olhando para a cara dele assim, coitado, perdeu o jogo. Mas eu também não pude deixar de olhar para o tabuleiro. E o nome do quadro é Checkmate do Diabo. Ou a gente vai ter que mudar. Eu sou campeão de xadrez e eu entendo de xadrez. E eu estava olhando para o tabuleiro, eu percebi uma coisa. Ou a gente vai ter que mudar o nome do quadro, Checkmate do Diabo, ou a gente vai ter que mudar o desenho na imagem do tabuleiro. Porque quando eu olho para o tabuleiro, eu vejo que o rei ainda tem um movimento. Eu não sei por que esse jovem está desesperado. Eu não sei porque o diabo está com aquela cara de quem já ganhou a batalha, de quem já ganhou o jogo, porque o rei ainda tem um movimento, ainda não deu checkmate, ainda tem solução. Ei, irmãos, eu digo para você nessa noite, o rei dos reis ainda tem um movimento. Talvez você está passando por um momento na sua vida, onde você parece que está cercado, onde parece que não tem mais solução, onde parece que não tem mais jeito. Você já orou, você já buscou, você já se movimentou, você já fez tudo que estava ao seu alcance, mas não tem mais jeito, hein, querido? Eu tenho para te dizer nessa noite que Deus ainda tem um movimento. O rei dos reis ainda tem uma solução. Ele tem uma saída. Ele tem um caminho no meio do deserto. Ele tem solução. Aleluia. Quando Daniel estava na cova dos leões, eles acharam que não tinha mais jeito, mas Deus fez o leão jejuar naquela cova. Quando Sadraque, Mesaque e Abidnego estavam na fornalha, a fornalha ardente, ele era o quarto homem na fornalha. Quando a nação de Israel estava prestes a ser destruída, Deus ainda tinha Esther no palácio para interceder pela nação de Israel. Aleluia. O rei ainda tem um movimento. Aleluia. Oh, ele tem um caminho sobre as águas. Aleluia, aleluia. Deus já tem um caminho aberto pelas águas. Muitas fontes em meio ao deserto. Chuvas de bênçãos, ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. O inimigo tenta laços e embaraços pra me envergonhar, mas não vai.
noite no deserto, no frio, Deus era a coluna de fogo. Durante o dia, o sol quente. Sobre mulheres, crianças, sobre idosos, Deus era a nuvem que trazia refrigério, sombra. Quando não tinha mais água, Ele era a rocha que fez fluir as águas pelo deserto. Quando não tinha padaria para comprar pão, Ele fez o pão cair do céu. Quando não tinha mais carne, Ele fez a carne descer em codornizes. Quando não tinha mais roupa, Ele fez a roupa crescer no corpo, a sandália crescer nos pés. Quando eles achavam que estavam secados, Deus abriu o mar vermelho. Eles atravessaram o mar vermelho. E quando chegaram em Canaã, existiam gigantes, existiam cananeus, exércitos. E Deus fez com que aqueles exércitos fossem desbaratados. Aleluia. Quando as muralhas de Jericó eram intransponíveis, Deus Ele fez ao som da voz, ao som de trombetas, ao som do louvor, ao som da oração, ao som da adoração, as muralhas intransponíveis de Jericó ruírem, caírem ao chão. Eu não sei, irmãos, como está a sua vida hoje, mas essa palavra é para você. Se você acha que está cercado, se você acha que não tem mais solução, se você já bateu em todas as portas, se você não consegue ver mais solução para a sua vida, se você não consegue ver saída, Deus ainda tem mais um movimento. Quando os discípulos acharam que o barco deles ia afundar, Jesus estava no barco e a voz de Jesus acalmou a tempestade. Quando eles acharam que não tinha mais jeito, que o Messias estava morto, quando eles acharam que a morte tinha vencido, quando eles acharam que o Messias, a esperança